Amém, glória a Deus. Sentença interrogativa e sentença de transição. A proposição deve ser ligada ao sermão através de uma pergunta, e essa, por sua vez, através de uma sentença de transição. Para ligar a proposição ao sermão, usa-se qualquer um dos 5 advérbios interrogativos. Por quê, o que, quando e onde, vejamos. Eu já li isso aqui. Usa-se qualquer um dos 5 advérbios interrogativos. Vejamos alguns exemplos na proposição. A vida cristã é uma vida vitoriosa. Podemos incluir a seguinte interrogativa: quais são os motivos que nos levam a considerar que a vida cristã é uma vida vitoriosa? Ou como se faz da vida cristã uma vida vitoriosa? Este tema poderia nos levar a uma resposta baseada em Romanos, por onde quer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, ou porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A sentença de transição faz a transição entre a interrogativa e o corpo do sermão. A transição para a interrogativa acima, por exemplo, poderia ser: vejamos 5 motivos pelos quais podemos afirmar que a vida cristã é uma vida vitoriosa. A palavra motivo é a palavra-chave da transição, pois toda transição deve possuir uma palavra-chave que caracteriza os pontos principais do sermão. Vários são os motivos que classificam a vida cristã como sendo uma vida vitoriosa, e em cada divisão do sermão deve expressar claramente esses motivos. As sentenças de transição que ligam as divisões do sermão devem repetir a palavra-chave. Por exemplo, vejamos qual é o primeiro motivo pelo qual devemos afirmar que a vida cristã é uma vida vitoriosa. A estrutura homilética seria a seguinte: proposição: a vida cristã é uma vida vitoriosa. Interrogativa: quais são os motivos que nos levam a considerar que a vida cristã é uma vida vitoriosa? Transição: o texto nos apresenta 5 motivos pelo qual devemos afirmar que a vida cristã é uma vida vitoriosa. Vejamos o primeiro motivo. Primeira divisão: porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Transição: vejamos o segundo motivo. Segunda divisão: porque todas as coisas somos mais do que porque em todas as coisas somos mais do que vencedores. Lista de palavras-chave: alvos, argumentos, aspectos, atitudes, causas, efeitos, evidências, fatores, fatos. Fontes, lições, manifestações, marcas, meios, métodos, motivos, necessidade, objetivos, ocasiões, passos, provas, verdade, virtude, etc. Note que a palavra-chave chaves estão no plural. Tópicos ou divisões principais. As divisões são: o corpo do sermão são as verdades espirituais divididas em partes, sequência distinta, mas interligada à verdade principal, que é a proposição. Características das divisões principais: devemos ter unidade de pensamento. Elas ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Elas ajudam os ouvintes a recordarem-se dos aspectos principais do sermão. Elas devem ser distintas umas das outras. Elas devem originar-se da proposição e desenvolvê-la progressivamente até o clímax do sermão. Elas devem ser uniformes e simétricas. Cada divisão deve ter apenas uma ideia ou um ensino. O número das divisões deve sempre que puder ser o menor possível. Exemplo: título: o discipulado e suas necessidades, Colossenses 1:28. Necessidade do amor, subtítulo: necessidade da alimentação, subtítulo. A necessidade da maturidade, subtítulo. Título: verduras diferentes, característica por uma fé diferente, caracterizado por um viver diferente, caracterizado por uma esperança diferente, subtítulo, subtítulo, subtítulo. Quanto às ilustrações, já comentamos anteriormente que podemos extrair as ilustrações da história, ciências, experiências pessoais, etc. Entretanto, o pregador não deve transformar-se num mero contador de histórias. As ilustrações não devem, de maneira nenhuma, por mais interessantes que sejam,
substituir a palavra de Deus. Não se deve, em hipótese nenhuma, ocupar o tempo todo da mensagem com ilustrações. Sabemos que são importantes? São. É necessário? É. Mas o que o público precisa ouvir é a palavra de Deus. Se o pregador vai dividir o seu sermão em 3 tópicos e costuma usar uma medida de meia hora para a sua pregação, possivelmente... eu não gosto. Eu não gosto realmente quando a gente vai para uma igreja, fazendo um comentário sobre isso aqui, aí o pregador fala da vida de todo mundo, menos da palavra de Deus. Eu não gosto. Se o pregador vai dividir o seu sermão em 3 tópicos e costuma usar, porque quando a gente vai para a casa de Deus, a gente vai querendo ouvir a palavra de Deus. Não querendo ouvir da vida de ninguém, na vida como o mundo. O mundo a gente já sabe como é que ele está, o mundo está de cabeça para baixo. Não queremos mais, quando a gente vai para a casa de Deus, a gente quer ouvir as grandezas de Deus. São algumas horinhas, alguns minutos, 1h30 passa rápido. É um lugar, um ambiente que foi ali construído, foi consagrado, para quê? Para nós estarmos lembrando coisas que não corre do dia a dia, em casa, no ambiente de trabalho, etc. Pega o ônibus, leva as crianças para a escola, vai aquele corre. Não tem como você adorar a Deus, não tem como você... Aí você vai para a igreja, você tem que esquecer de tudo e de todos. Está sintonizado só ali a presença de Deus. Tá entendendo? Aí no telefone celular tocando, terrível, o irmão falando, conversando, sabe, eu não gosto. Aquela conversa paralela, aquele andarilho pelo meio do salão, criança, não, tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter uma reverência na casa de Deus, porque ali, como eu já disse, é um lugar onde nós estamos para quê? Para buscar a presença de Deus. Buscar para ele tem que ter reverência, tem que ter toda uma concentração. É um ambiente nós estamos onde Deus se manifesta. Esquecer o mundo. Esquecer o mundo aqui fora, esquecer o problema com a mãe, o problema com o pai, o problema com o marido, as contas para pagar, esquecer tudo. Só estar ali e lembrar das coisas de Deus. E aí encontra um pregador que vem falando mais e mais da presença de Deus, enche o nosso coração. Coisa maravilhosa, muito maravilhosa. Não tem coisa melhor do que a gente ouvir um pregador ou uma pregadora, uma homem, uma mulher cheia da palavra de Deus, cheia da graça, cheia da sabedoria. Não foi à toa, porque ela passou horas e horas e mais horas acumulando de abnegação, de estudos, de inclinação, de muito estudo mesmo, tem outra palavra, de muita dedicação, se enchendo da palavra de Deus para Deus usar ela. Então é muito maravilhoso. Agora quando a gente vai para um culto, onde, como eu já falei, tá aquele corre-corre, aquela preocupação, aquilo, sabe? E etc., não tem como. Então, se o pregador vai dividir o seu sermão em 3 tópicos e costuma usar uma média de meia hora para a sua pregação, possivelmente uma ilustração rápida para cada tópico será suficiente. Isso não quer dizer que todo pregador seja obrigado a contar 3 ilustrações quando for pregar um sermão de 3 tópicos. Muitas das vezes o pregador poderá usar somente 1 ou 2 ilustrações. Existe também o aspecto de se começar a mensagem com uma ilustração que deverá enfatizar bem o tema durante todo o sermão. Em dado momento, o pregador volta à mesma ilustração, contando por parte, dando a sua conclusão, exatamente no momento do fechamento da mensagem. Este aspecto, se de contar somente uma lição por parte ao longo do sermão, exige uma maior arte e técnica por parte do pregador, mas com a prática o pregador adquire a habilidade necessária para isso. Outro fator importante é não ficar enchendo linguiça na hora de contar as ilustrações. As ilustrações em geral devem ser contadas? Deve, em poucas palavras, rapidamente, porque causam um maior efeito assim. Conclusão. Começar e terminar bem o sermão é dever de todos aqueles que são chamados para anunciar as boas novas de salvação.
A conclusão é tecnicamente um apelo ao tema. O pregador começa um sermão com um tema e tem que terminar em cima do mesmo assunto, o tema. A conclusão é exatamente onde o pregador quis chegar com o tema. O pregador tem que levar o público a tomar uma posição ao final da mensagem. E este apelo é feito dentro do assunto ou tema, o qual transcorreu a pregação. Um sermão bem estruturado tem começo, meio e fim, obedecendo uma lógica durante todo o tempo. A conclusão é o clímax do sermão. Na conclusão, o pregador deve chegar ao seu alvo, que é atingir os seus ouvintes, persuadi-lo e praticamente aplicar em suas vidas as mensagens que ouviram. É a seção do sermão onde tudo que foi dito anteriormente é realmente como mais intensidade e vigor, a fim de produzir maior impacto nos ouvintes. Característica da nossa conclusão. A nossa conclusão não é apenas um anexo da mensagem, é parte dela. Na conclusão não deve ser apresentada novas ideias, mas apenas ser enfatizada e já exposta anteriormente. A conclusão é a parte mais poderosa do sermão, porque une todas as verdades ensinadas em uma verdade única. A conclusão deve ser breve. A conclusão pode ser uma recapitulação das ideias expostas nas divisões principais. A conclusão pode ser uma ilustração. A conclusão pode ser a aplicação da mensagem aos aspectos práticos da vida. A conclusão pode ser um apelo. Classificação dos sermões. Existem 4 tipos básicos de sermão que podem ser classificados em sermão temático, sermão textual, sermão expositivo e sermão biográfico. O sermão é diferente da homilia ou preleção exegética. A homilia é a exposição sequencial da passagem versículo por versículo, apresentando-se apenas a ideia exegética que cada versículo contém. É um comentário sobre uma passagem bíblica curta ou longa, explicada e aplicada versículo por versículo, frase por frase. A homilia não possui estrutura homilética. A preleção exegética é um comentário detalhado de um texto, com ou sem ordem lógica. A aplicação prática, a exégese interpreta o significado oculto da passagem, mas a exposição apresenta ao público esse significado. Sermão temático é aqueles cujas divisões principais derivam do tema, e não diretamente do texto bíblico. Isso não quer dizer que o tema não seja bíblico, mas sim que o sermão gira em torno do tema. E não é uma passagem específica, porém, para que o sermão temático seja bíblico. O tema deve ser extraído da Bíblia. O tema, por exemplo, poderá ser a fé evangélica. O sermão, então, não se basearia em apenas um texto bíblico, mas em diversos versículos da Bíblia, pois a palavra fé se prolifera por toda a Escritura. O sermão baseado neste tema poderia expor a fé dos patriarcas, a fim dos mártires, a fé dos apóstolos e assim por diante. Título: Os jovens dos dias de hoje. Eclesiastes 12:1. É influência pela tecnologia moderna, é influência pela filosofia moderna, é influenciado pela religiosidade moderna. Tudo é influenciado. Título: A responsabilidade do cristão, 2 Timóteo 3,14. A responsabilidade com a palavra, a responsabilidade com a igreja, a responsabilidade com o testemunho. Título: Fazer discípulo, Mateus 28:19. Envolve desejo para buscar o perdido, envolve preparo para buscar o perdido, envolve tempo para buscar o perdido. Muitas mensagens criativas e empolgantes partem de um sermão temático, pois há uma infinidade de temas que poderão ser criados para a mensagem cristã. O sermão temático nos dá a possibilidade de termos sempre algo novo para pregar. Existe, no entanto, o perigo das divagações, pois o assunto a ser pregado, já que deriva do tema e não do texto bíblico, é possível que o pregador deixe de lado as citações da Bíblia. O pregador que se propõe a pregar um sermão temático
Deve atentar para o detalhe mais importante, que é citar a palavra de Deus, para tornar o assunto um sermão bíblico. O sermão temático também pode ter o seu tema extraído das palavras do próprio versículo bíblico, porém a exposição do assunto não será uma análise da passagem bíblica e se a discussão irá gerar em torno do tema. Exemplo, título: A nossa consolação transborda por meio de Cristo, 2 Coríntios 1:5. Por isso a razão de longa alegria, de nossa alegria, por isso a razão da nossa esperança, por isso a razão de nossas vitórias. Título: O vosso tempo está sempre presente, João 7:6. Com relação à igreja, tempo de semear; com relação ao crente afastado, tempo de reconciliação; com relação ao descrente, tempo de decisão. Exemplo de um esboço negativo. Título: Jesus virá no mesmo modo como subiu, Atos 1:11. Jesus virá para condenar o mundo. O mundo será condenado no último dia. Muitos ficarão sem salvação. A prostituta não foi condenada. Considerações sobre o esboço negativo. O tema está ótimo. O primeiro tópico está correto, pois está bem relacionado com o tema. O segundo tópico não foi bem estruturado, pois é quase idêntico ao primeiro. E o pregador irá repartir muita coisa já dita antes no primeiro tópico? Neste terceiro tópico, o sermão começará a ficar cansativo, pois será a reprise daquilo que já foi dito nos outros dois anteriores. A quarta e a última divisão apresenta um tópico que é mais uma ilustração do que propriamente uma divisão. Dentro do tema citado, para este esboço negativo ou errado, poderemos criar um excelente sermão com os seguintes tópicos corretamente construídos. Título: Jesus virá de modo como subiu. Virá para condenar o mundo. Virá para conceder galardões aos seus servos. Virá para implantar o seu reino sobre as nações. O sermão temático é o mais simples e o mais apropriado para inserirmos nele a nossa cultura geral sobre a história, ciência, filosofia, experiência vivida por nós mesmos ou por terceiro. Uma coisa muito significativa é citarmos sempre as fontes de onde extraímos tais experiências, para não deixarmos dúvidas sobre a veracidade dos fatos narrados em nossa pregação. Exemplo. Título: Coragem para testemunhar, Atos 23:11. A luta é santa, a luta é árdua, a luta compensa. Num esboço como este citado acima, existe a possibilidade de 1001 ilustrações, principalmente quando entramos na discussão no segundo tópico e tentamos comparar o porquê da luta se arda, citando as experiências vividas no combate ao pecado e à incredulidade. Imaginemos quantas experiências ocorrem nas lutas, nos campos missionários, que são realmente árduas. Também, ao entrarmos na discussão do terceiro tópico, poderão ser contadas muitas experiências de vitória sobre o mundo e o pecado, cujo testemunho demonstra ao público por que a luta cristã compensa, valendo a pena ter assim coragem para testemunhar. As grandes vantagens deste tipo de sermão estão na facilidade de construção do esboço e no aspecto interessante das ilustrações. Porém, cada ilustração deverá provir de fontes verídicas. Subdivisão ou subtópicos. Quando você constrói o esboço de um sermão temático, geralmente você divide o tema em tópico. No entanto, esses tópicos poderão ter subtópico ou subdivisão. Título: Domínio do homem, Gênesis 1:26. Com relação ao mundo, subtítulo: Ele conquista a terra, subdivisão. Ele cria invenções, subdivisão. Ele cria sistemas, subdivisão. Com relação ao pecado, subtítulo: Ele é advertido contra o pecado, subdivisão. Ele é subjugado pelo pecado, subdivisão. Ele é condenado pelo pecado, subdivisão. Com relação ao evangelho, subtítulo: Ele deve dominar o conhecimento da palavra de Deus, subdivisão. Ele deve crer na promessa da palavra de Deus, subdivisão. Ele deve obedecer a palavra de Deus, subdivisão. Vamos parar aqui.
Já cansei.